Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, dia 22, e o Bom Dia Maranhão já começa destacando: o estado figura exatamente em 7º lugar no ranking de maior registro de crimes de homofobia no Brasil. Casos de registros de dengue devem aumentar em 2022, é o que aponta o Índice Nacional de Infestação. E mais de 200 mil maranhenses estão com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. E ainda nesta edição você vai conferir o número de jovens entre 16 e 17 anos é 50% menor que nas eleições de 2020. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Começando mais uma edição, aliás, finalizando a última da semana, e claro, você aí do outro lado, muito obrigada. Parece que essa semana teve aí mais ou menos umas 2 sextas-feiras, né? Mas hoje é de verdade sexta-feira, sextou. Muito obrigada pela audiência aí do lado, pela parceria de todos os dias aqui com a gente, tá? Até pertinho das 8 a gente segue levando informação e destacando também as principais imagens aí dos corredores de trânsito aqui na capital. Você acompanha, né, o dia hoje que amanheceu entre nuvens, mas muito cuidado ainda, porque a previsão é de chuva. E aqui você acompanha aí imagens ao vivo da Avenida dos Africanos, importante corredor de trânsito aqui na nossa capital. E pode participar com a gente, tá? 91968622. É o nosso contato, é o seu contato, que todos os dias a gente disponibiliza para que você possa fazer a sua sugestão de pauta, mandar o seu bom dia ou até mesmo fazer a sua denúncia, tá? E não importa a região que você esteja, nem a cidade. Pode acessar o 91968622, é o seu contato. Por lá, a nossa produção está sempre a postos para poder te atender, tá bom? 91968622, não esquece de caprichar na mensagem do bom dia, tá bom? E a gente segue por aqui. Agora a gente vai ao vivo rapidinho ali com o Arthur Oliveira, direto da Avenida dos Africanos, onde ele registrou por lá um perrengue, uma verdadeira agonia dos motoristas e também dos pedestres. Isso porque um motorista perdeu o controle da direção e colidiu em um poste. Aliás, um assunto que tem sido recorrente aqui em todo o Maranhão, mas na capital os números têm se destacado. Arthur, muito bom dia para você. A gente está vendo já a imagem aí atrás de você. Queria, inclusive, que você mostrasse para a gente em detalhes mais uma ocorrência de queda de postes aqui em São Luís, é isso? Mais uma, Kate. Bom dia a você, bom dia a todos. Você vai acompanhar agora nas imagens do Joel Oliveira. Esse acidente ocorreu por volta das 2 horas da madrugada, né? Um carro perdeu o controle e acabou atingindo esse poste. O poste, claro, veio ao chão. Já existem aqui pessoas da SMTT, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, tentando organizar o trânsito. Esse acidente ocorreu aqui na Avenida dos Africanos, no sentido rodoviária, bem na entrada do bairro Coroadinho. A gente vê aí que o tráfego está em meia pista. E lembrando, Kate, que somente este ano, até o início de abril, já foram 441 ocorrências em todo o estado desse tipo de acidente com queda de poste. Só na região metropolitana de São Luís foram 70 ocorrências e a embriaguez ao volante, claro, é um fator decisivo nesse tipo de ocorrência. A gente observa, inclusive, nesse exato momento, que os agentes da SMTT tentam, inclusive, retirar essa estrutura aqui do poste, né, essa estrutura de concreto e metal aqui, para tentar liberar a via. O trânsito não está intenso nessa via, porque esse acidente ocorreu aqui no sentido rodoviário, não aconteceu no sentido centro. A Companhia de Energia Equatorial informou que sobre esse poste aqui, que vai enviar uma equipe para fazer, né, a reposição desse poste. A gente também acompanha aqui nas imagens do Joel Oliveira os fios que ficaram jogados pelo chão, claro, uma situação até perigosa para quem passa aqui pela região da Avenida dos Africanos. Mais um acidente que a gente volta a registrar aqui envolvendo uma queda de poste, esse tipo de acidente que já virou recorrente aqui na região metropolitana. Kate?
Que perigo, né, Arthur? A gente percebe o solo ainda bastante molhado, comprometido, em razão das fortes chuvas da madrugada, mas ainda bem, felizmente, que tanto o Equatorial quanto a SMTT já no local, aliás, durante toda a madrugada, sem energia elétrica, né, em razão exatamente da derrubada aí desse poste. Obrigada, viu, Arthur? O Arthur Oliveira que está ao vivo agora, mostrando pra gente essa situação na sexta-feira, aqui na Avenida dos Africanos, como eu disse ainda há pouco, um importante equipamento de trânsito aqui da nossa capital. Bom, e com a intensidade do período de chuvas, aumenta também o risco de proliferação do Aedes aegypti e, consequentemente, a sobrecarga na rede de saúde. Apesar da queda no número de casos em 2020 e 2021, o ano de 2022 há uma tendência, viu, de aumento nesse número de casos envolvendo exatamente esta doença. E aí você acompanha agora o perigo disso tudo na reportagem do Hugo Viegas. Em São Luís, de acordo com o último levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, são 227 casos de dengue, 30 de chikungunya e 28 de zika confirmados. No ano passado, foram 183 casos de dengue, 44 de chikungunya e 31 de zika vírus. Aumento que seria justificado pela subnotificação de casos por conta da pandemia. Mas isso é favorável por quê? Porque nós vamos, à medida que tomarmos conhecimento de notificações, nós iniciaremos imediatamente com medidas de prevenção, né? E medidas de controle. Então, colocar os agentes na casa onde teve a notificação, verificar se tem foco e tratar todos os focos que aconteçam lá naquele local. E também passar com a nebulização espacial, que é o carro fumacê, para poder matar o mosquito infectado e não haver disseminação da doença. Em todo o ano passado, a redução foi de mais de 49% no ano passado em relação a 2020. Este ano, são 381 casos notificados de dengue e nenhuma morte confirmada por complicações da doença. A prevenção continua sendo de responsabilidade de cada um, mas basta um rápido passeio pela cidade para encontrar situações favoráveis ao desenvolvimento do mosquito transmissor. E muitas vezes o perigo vem de dentro de casa mesmo. O morador tem que estar ativo na sua casa, tem que fazer uma vistoria semanal na sua casa, identificar o foco que tiver e procurar eliminar. Por exemplo, você tem facilidade de eliminar alguns focos. Um vaso de planta que tenha uma água e que tenha larva, derrame essa água, tire a larva daquele local, troque por areia ou por terra, né? Uma garrafa que possa ser um PET, uma PET, pode ser uma garrafa de cerveja, de refrigerante, você também pode pegar aquela água, derramar, né? E depois emborcar essa garrafa para que não haja foco e com certeza não crie larvas do Aedes naquele local. Entrar nessa luta, né? Afinal de contas, é uma luta de todos nós. Observar aí exatamente o quintal e a casa inteira é dever de cada um de nós. Bom, e ainda segundo dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde, que é a SES, o Maranhão registrou um aumento de 76,2% nos casos de zika, dengue e chikungunya, isso no primeiro trimestre de 2022, ou seja, os primeiros 3 meses. Isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Já os dados da Secretaria de Estado da Saúde, que mostram as cidades que representam os maiores casos de dengue no estado, a gente acompanha agora aqui, de acordo com um levantamento rápido de Aedes aegypti, são esses aqui, tá? Benedito Leite, cidade de Benedito Leite com 1.260 casos, 100 mil habitantes, Barra do Corda com 581 casos por 100 mil habitantes e Sucupira do Riachão, também no interior do Maranhão, portanto com 388 casos por 100 mil habitantes. A fonte aí é da Secretaria de Estado da Saúde, mostrando então como é que está esse panorama em todo o nosso estado, tá? Então, mais uma vez, vale dizer que em 2022, para evitar essa superlotação em decorrência exatamente das doenças causadas pelo Aedes aegypti, vale agora uma verificação aí em casa também, né? 7h24, vamos saber dessa realidade no interior do estado, esse comparativo aí de casos também de 2020 e 2021 em Caxias. Vou começar com ela, o Emerson daqui a pouquinho a gente também vai conversar. Mas Raquel, como é que está essa realidade então aí em Caxias?
Bom dia para você, Kate. Bom dia para todo mundo que acompanha o Bom Dia Maranhão. Olha, antes de a gente falar da realidade, né, do que vem sendo atualmente aqui em Caxias, vamos fazer então um comparativo de 2020 e 2021. Em 2020 foram 44 casos notificados, tá? Foram 33 de dengue, 7 de chikungunya e 4 de zika vírus. Em relação aos casos confirmados desse total, foram 9 casos, 7 de dengue e 2 de zika vírus. Em 2021, não teve, na verdade, nenhum caso registrado, tá? Só que aí é o seguinte, por conta da pandemia, houve apenas uma verificação, que foi apenas nos meses de agosto e setembro, mas não foi registrado nenhum caso. Neste ano, já são casos suspeitos de dengue, já somam 11. São 3 casos suspeitos de zika vírus, 4 de chikungunya e, na verdade, 11 casos suspeitos de dengue. E já é uma preocupação, viu, para a coordenação de vigilância epidemiológica, né, através da unidade de vigilância de zoonoses, que faz esse mapeamento dos bairros. E lembrando que no ano de 2021, o índice de infestação predial foi de 1,27%. E esse ano já é de 1,78%, Kate, o que causa ainda mais preocupação, viu? Na verdade, são 11 bairros que possuem esse índice alto de infestação e que já preocupa aqui em Caxias. Volto com você. Obrigada, viu, Raquel? E vale também a mesma orientação aqui da capital, aliás, em todo o Maranhão. Observar aí como é que está a limpeza da casa, se está tudo certinho, né? Bom, se em Caxias e aqui em São Luís é preocupante, em Imperatriz tem redução no número, né, de casos. O Emerson traz para a gente os dados. Muito bom dia, Emerson. Bom dia, Kate. Bom dia a você que acompanha a nossa programação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há uma redução, sim, comparando os dados de 2021 com 2020 em relação a dengue, chikungunya e também casos, né, de zika vírus. Olha só, os casos de dengue, a redução de 58%. Foram 36 casos no ano de 2020 e 15 em 2021. Já chikungunya, diminuição de 70%, sendo 10 casos em 2020 e 3 registrados em 2021. E com relação ao zika vírus, teve um caso que foi notificado em 2021, mas posteriormente ele foi descartado. Era um caso suspeito, passou por uma análise e acabou sendo descartado esse caso de zika vírus no ano 2021 aqui na cidade de Imperatriz. E aí segue, né, com aquela afirmação sempre dos cuidados em 2022 em relação a essas doenças, né, provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Kate. Obrigada, Emerson. Exatamente isso, né? Vamos se prevenir, que é a melhor fórmula sempre. Bom, a gente já está na sexta-feira, está chegando o fim de semana e muita gente já se prepara, lógico, com a família para se organizar com relação a sonhos, né? A gente às vezes fica com a família, começa a conversar, principalmente com relação à moradia. Você teve esse papo já com a sua família? E aí está pensando aí onde é que vai morar, qual vai ser esse cantinho aqui na capital? E aí, que tal morar pertinho da praia, hein? Pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora, a sua vez, viu? Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. Tem TBI, registro grátis, tem condições especiais e ainda facilidade no financiamento. Área de lazer completa, os apartamentos são de 45, 47 metros quadrados. Você já escolhe o que é melhor para sua família, tá? Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. É o 991090335 e o 991884845. Pode apontar a câmera do seu celular agora, o QR Code está aparecendo aí na tela. Aí você ativa a câmera, já conversa com um dos corretores. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. O empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar e é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate. É barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda.
É isso, é para você, tá? 7h30, vamos falar sobre um outro assunto aqui que tem chamado a atenção, mas de forma negativamente. O Maranhão está figurando mais uma vez entre os estados brasileiros com índices vergonhosos. Desta vez ocupa o 7º lugar no ranking de maior registro de crimes de homofobia, isso em todo o país. Vou conversar novamente com o Arthur Oliveira, ele tem os detalhes para a gente desse número que, como eu disse, né, Arthur, ocupando o 7º lugar, figurando aí entre os estados que mais tem violência e registro contra, de forma homofóbica, né? Afetando, então, essa classe que tanto sofre há bastante tempo, né? Isso mesmo, né? 7º lugar é um número para a gente frisar, né? Um número não bom, né? É um número muito ruim, considerando que são 27 unidades federativas aqui no Brasil. Esse número foi assegurado, foi compilado pelo Observatório de Políticas Públicas LGBT. Ele é relativo ao ano de 2020, é o índice mais atual que nós temos, a última compilação disponível desses dados. E nesse ano de 2020 foram registradas 10 mortes de pessoas LGBT aqui no Maranhão por crime de homofobia, né? Quando foi comprovado após a investigação que se tratou de um crime de homofobia. No entanto, esses órgãos que fazem esse tipo de compilação alertam que esse número pode ser muito maior por causa da subnotificação. Um relatório mundial apontou que dos 325 assassinatos de transgêneros registrados em 71 países entre 2016 e 2017, desse total, 171 casos foram no Brasil, colocando o país como o que mais mata pessoas trans em todo o mundo. Pensando nesse assunto, o Tribunal de Justiça do Maranhão lançou a campanha LGBTfobia não é opinião, é crime. Esse é o nome da campanha, visando justamente conscientizar para esse tipo de crime, que é muito comum, mas os próprios órgãos afirmam que pode existir uma subnotificação e que torna esse conhecimento do número real incerto por parte das autoridades. Kate. Infelizmente, a gente observa, né, Arthur, que ainda o respeito, né, que gera, a falta do respeito, que gera exatamente esses preconceitos, são os dois pilares que motivam tanto essa violência, que desemboca, claro, na perda da vida destas pessoas. Um dado que chama a atenção e que precisa, claro, atuar muito mais na conscientização e, sem dúvida, nas campanhas, né? Obrigada, viu, Arthur, pela informação. Você acompanha também lá no nosso Difusor A1, tá bom? Então, indo para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente ainda traz para vocês as informações referentes à vacinação. Hoje, que para muitas cidades tem ponto facultativo, a gente fala e destaca exatamente a preocupação com a vacinação. Tem a sua participação no 91968622, tá? Sai daí não, que é um instante só, eu tô de volta. De volta, acerta seu reloginho, 7h36. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, a gente está por aqui sempre a partir das 7h15, indo até pertinho das 8h, levando informação, atualizando você e sempre que sair de casa, um olhinho por aqui para sempre ficar muito bem informado, principalmente das imagens do trânsito aqui na nossa capital. E pode participar, tá? Queria registrar aqui a participação do pessoal que está com a gente na internet. Alô, Leandro, um beijo para você. Leandro está em São Bento. Tá longe, né? E tá perto também, porque as redes sociais fazem isso, né? O Janderson Oliveira também tá com a gente, Erisvaldo Pereira, alô Inajara Pereira e também o Flávio Almeida tá com a gente, Nonali, o Renato, a Carla Fernanda, alô Dani, um beijo para você também, o Odair José, Carlos Reis e o Newton Júnior, muitíssimo obrigada. Também registrar a presença do pessoal que tá pela TV, né? São José de Ribamar. Muito obrigado, pessoal de Raposa, sempre com a gente por aqui, tá certo? Pode continuar que daqui a pouquinho a gente segue aqui destacando a sua mensagem no 9196-8622. Vamos falar agora da Operação Tiradentes, que começou ontem, né? Portanto, no feriado, mas segue até o domingo, em várias cidades maranhenses e também segue, portanto, aí o foco, né? Exatamente na prevenção e no combate à criminalidade nas principais rodovias que cortam o nosso Maranhão.
O lançamento da operação, que terá ações em todo o estado, foi em Imperatriz, no 3º Batalhão da Polícia Militar, com alguns minutos de atraso por um problema de vazamento de combustível no avião que trouxe a cúpula de segurança. Já em solo imperatrizense, o secretário de Segurança Pública, Coronel Leite, lançou a Operação Tiradentes, ação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Centro Tático Aéreo e Perícia Oficial do Detran. Nós vamos dar um foco especial na cidade de Imperatriz. Sempre um foco no sentido de prevenção. A racionalidade do sistema de segurança hoje ele não gira em torno da repressão. A nossa racionalidade é uma racionalidade preventiva. Daí a importância de nós aumentarmos o nosso efetivo nas ruas, aumentando a ostensividade, aumentando a visibilidade e a abordagem. Nós vamos fazer abordagens a veículos, abordagem a ônibus, vamos fazer busca pessoal e após essas abordagens, após essas blitz, nós vamos fazer incursões em bairros, o que vai fazer com que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o sistema de segurança, ele esteja mais próximo da sociedade. O comandante-geral da Polícia Militar no Maranhão, Coronel Emerson Bezerra, disse que uma das estratégias para garantir melhor resultado na operação foi um mapeamento feito a partir do contato com o comando local. Existe esse mapeamento tanto por parte da Polícia Judiciária como por parte da Polícia Militar. Nós, como comandante-geral, confiamos nos nossos comandantes aqui da região Tocantina, por isso que nós chamamos todos os comandantes para realmente fazer um planejamento e apresentar ao comando da instituição para que a gente dê total condições a esses policiais desempenharem o seu serviço. Na coletiva de imprensa foi anunciada a chegada de mais um delegado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP, e outro para a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, que está sem titular. Aqui nós temos uma delegacia da DENARC, que é subordinada à Superintendência de São Luís, e que ela está sem delegado. E que nós estamos já viabilizando, já na próxima semana, a vinda de um delegado para assumir a DENARC. Muito bem, eu vou agora com o Emerson Pinto novamente, direto de Imperatriz. O Emerson que destaca para a gente o número de acidentes. Registro por aí, é isso, Emerson? Exatamente, Kate. Feriado, já saindo ali do feriado, já na madrugada, na verdade, dessa sexta-feira, teve um acidente grave aqui na cidade de Imperatriz, na BR-010. Não foram divulgados números pela PRF até o momento, né, da operação, porém a gente registra esse caso que aconteceu na BR-010, no perímetro urbano, aqui em Imperatriz, nos primeiros minutos da madrugada de hoje, sexta-feira, 22 de abril. A batida entre uma bicicleta e uma caminhonete, uma batida na traseira, inclusive. Os dois trafegavam no mesmo sentido. E a bicicleta, né, o ciclista acabou ali atingindo a traseira da caminhonete ao ponto de ele cair. E olha só a gravidade do caso, né? O guidão da bicicleta acabou entrando, atravessando a coxa deste ciclista. Ele foi socorrido pelo SAMU. A PRF esteve no local também dando suporte, mas para o SAMU poder fazer, né, levá-lo para o hospital, precisou primeiramente que os bombeiros estivessem no local para ajudar na remoção ali da barra de ferro do guidão da coxa do ciclista, para que ele pudesse ser encaminhado para o Hospital Municipal de Imperatriz. Um acidente grave, né, envolvendo essa batida, provocado por essa batida, né, da bicicleta na traseira desta caminhonete. Informações de que tanto a caminhonete, né, aliás, a caminhonete também estava em movimento, né, não estava parada, estava em movimento, e o ciclista acabou alcançando ali em uma determinada velocidade e provocando essa batida na traseira, né. Terminou assim, com ele ferido, levado para o socorrão aqui da cidade de Imperatriz. Nossa, bem grave, né, Emerson? Obrigada aí pela informação. Já já você volta com a gente. Vou rapidinho novamente chamar o repórter Arthur Oliveira, ele que acompanha desde as primeiras horas da manhã um acidente também aqui na capital envolvendo queda de poste. Arthur, com você. Pois é, nós mostrávamos agora há pouco que uma equipe da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte estava tirando essa estrutura do meio da avenida, né? Eles já retiraram a maior parte dessa estrutura, colocaram aqui para um cantinho, a gente consegue observar nas imagens do Jael Oliveira. Também tiraram parte dos fios que estavam também no meio da avenida, mas você consegue observar nessas imagens que
Ainda existem muitos resquícios, né, da estrutura. A estrutura desse poste se despedaçou. A gente observa aí os veículos passando por cima desse resto de concreto que ficou jogado aí na avenida também, que os agentes da SMTT não conseguiram tirar, não conseguiram colocar para um canto aqui onde foi colocada a maior parte dessa estrutura do poste. Também passado essa hora da retirada, né, da maior parte da estrutura, a gente observa ali atrás também técnicos de uma companhia de telefonia retirando os fios, reinstalando a estrutura de telefonia. Kate? Vai dar trabalho, né? Muita coisa para ser feita aí durante todo o dia e a gente, claro, espera que esse problema seja rapidamente restabelecido para que a ordem aí nesse fluxo esteja tranquilo, né? Tanto para os moradores quanto para os condutores e pedestres que acessam essa região. Daqui a pouco o Arthur retorna com a gente, convocar então agora a nossa repórter Raquel, ela que está direto lá de Caxias e traz para a gente também o funcionamento das cidades, porque a Prefeitura decretou ponto facultativo nesta sexta-feira, não é isso, Raquel? Exatamente, Kate. Ponto facultativo nas repartições públicas, agora levando em consideração que os órgãos, né, que prestam serviços essenciais, comunidades básicas de saúde e outros, funcionarão hoje normalmente, né? Os coordenadores devem, então, montar um cronograma de forma que esses serviços não parem de funcionar. Em relação às escolas públicas municipais, né, boa parte das escolas anteciparam essa aula de hoje no sábado retrasado, então acabou sendo uma sexta-feira enforcada com um feriado. E o comércio, como a gente bem enfatizou ontem, funciona normalmente. Portanto, ponto facultativo sim nas repartições públicas, menos nos serviços essenciais. Agora, em relação à vacinação, viu, Kate? Nós não recebemos a confirmação da assessoria da Secretaria de Saúde se esse serviço vai funcionar ou não. Geralmente, nos feriados prolongados, não funciona. Volto com você. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada pela informação. Estou indo rapidinho para o intervalo. Na volta, a gente traz, portanto, que o número de jovens entre 16 e 17 anos, gente, é 50% menor que nas eleições de 2020. E tem os bastidores da política e a sua participação no 9196-8622. É um instante só, viu? Não sai daí, não. De volta, são 7 horas e 47 minutos e a gente fala agora sobre a CNH vencida. Isso porque mais de 200 mil maranhenses estão nesse processo, viu, de carteira nacional de habilitação vencida. De acordo com dados do Detran, só no mês de abril são mais de 4.800 carteiras vencidas e para esses motoristas o prazo de renovação não será prorrogado. Portanto, os condutores que têm habilitação próxima a vencer devem agilizar o processo para que não fiquem irregulares exatamente para dirigir. O condutor que circular em vias públicas com o documento vencido, sendo parado em uma fiscalização ou blitz, é considerado infração gravíssima e pode sofrer sanções administrativas, além de multa no valor de R$ 293, tá? Você pode ir lá no nosso Difusora 1, que você acompanha exatamente todas essas informações dadas por aqui. E comunidades terapêuticas de Imperatriz e cidades vizinhas estão realizando uma mobilização pelo Dia Estadual de Combate às Drogas. O Emerson Pinto vai voltar com a gente agora para falar sobre esse dado extremamente importante e que remete também à prevenção. O Emerson já traz pronto, o Emerson já está com a gente aqui. Emerson, fala para a gente aí sobre essa mobilização. Acontece hoje, Kate, aqui em Imperatriz, né, a data, o Dia Estadual de Combate às Drogas, é domingo, dia 24, porém, vai ser feito hoje aqui em Imperatriz, dia 22, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, no bairro Jussara, um dos bairros próximos aqui à área central da cidade, em ruas muito movimentadas, né, blitz educativa, chamada Blitz do Bem, realizada por várias comunidades terapêuticas que tem aqui em nossa cidade e região. Vem aqui de Governador Edson Lobão, município vizinho também de Davinópolis, e aqui de Imperatriz fazer essa blitz aqui, alertando sobre essa questão do tráfico de drogas, né, e da questão do consumo de drogas aqui em nossa região e nossa cidade. Ok. Obrigada, viu, Emerson, pela informação. Bom, e faltando 15 dias para o encerramento do prazo para a retirada do título de eleitor, o número de jovens entre 16 e 17 anos é 50% menor que nas eleições de 2020. As informações foram divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Até março de 2020, 108.269 jovens entre 16 e 17 anos
estavam aptos a votarem nas eleições daquele ano. Fazendo o comparativo com 2022, os números caíram drasticamente. Até o mês de março, somente 52.455 se regularizaram junto à Justiça Eleitoral. Essas estatísticas podem traduzir uma espécie de desinteresse desse público com um processo que vai definir os futuros governantes do país. O sistema político brasileiro ele vive um momento de muita tensão, né? De muita instabilidade, e isso vai se refletir na confiança que os eleitores ou que a sociedade civil tem como um todo nas instituições políticas. Então, assim, essa descrença no sistema político, no sistema eleitoral, nos atores políticos, ela no Brasil, ela é um movimento que tem se intensificado de 2014 para cá. Então, quando você pega, por exemplo, a Operação Lava Jato, quando você pega, por exemplo, o processo de impeachment em 2016, a eleição de um presidente de extrema-direita com um discurso antissistema, isso, de certa forma, tem um impacto na cabeça do eleitorado. Conforme calendário do Tribunal Superior Eleitoral, o prazo final para a solicitação do título de eleitor se encerra no dia 4 de maio, ou seja, em menos de 15 dias. A participação dos eleitores com 16 e 17 anos é fundamental para o processo. Além de ser representativo, já que se trata do primeiro voto, os jovens também possuem o poder de mudar o destino de um estado e até mesmo do país através das escolhas feitas diante de uma urna eletrônica. Na visão de especialistas na área da política, o mais importante é incentivar os jovens entre 16 e 17 anos para que exerçam a cidadania através do voto nas eleições desse ano, mas de forma consciente. O processo eleitoral, a campanha eleitoral, o dia da votação é mais uma etapa num processo de educação cívica que é mais complexo do que isso, que diz respeito a eu participar das decisões no meu bairro, no meu condomínio, na minha igreja, na minha associação de moradores. Isso desperta no indivíduo essa sensação de contribuição ou de algum dever cívico. O processo eleitoral ele precisa ser visto como uma etapa específica disso e não apenas como a única etapa. É isso, comigo aqui, John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Kate. Bom dia a todos. Bom, e agora a gente destaca mais uma fake news de desistência, por exemplo, de pré-candidatura aí do deputado Gil Coutrin, John? É sim, Kate. Ontem começou a ser propagado, né, em grupos e até em blogs também, de que o deputado federal Gil Coutrin, ele desistiria dessa candidatura federal e adotaria um outro plano, que seria colocar a esposa dele, né, como candidata em outro partido. O Gil Coutrin, ele é filiado aos Republicanos, né? E a esposa dele seria candidata pelo PDT, candidata a deputada federal também. Segundo as informações, porque o deputado não teria condições de se eleger nos Republicanos e adotaria um outro plano, né, de colocar a esposa. Eu conversei com ele ontem, ele disse que isso é fake news, não é? Que é uma inverdade muito grande e não tem nem sentido lógico. Porque se ele não teria as condições de se eleger no partido, como é que ia transferir? A esposa teria mais votos do que ele em outro partido, né? Já que ele transferiria esses votos. Então não teria lógica nenhuma, cabimento nenhum. Então ele disse que é candidato sim, pelo Republicanos, que não é verdade e que isso aí é coisa de adversário, gente que inventa, né? Sem apurar sem apurar a devida notícia, apurar a devida informação. Então, ele continua ali, e ele continua também apoiando, segundo ele, o pré-candidato a governador, senador Everton. Muito bem, logo mais a partir das 13h15, John volta com outros bastidores junto aí no Jornal da Difusora, a primeira edição, né, John? Até lá, 1h15. É isso, gente, eu me despeço agora desejando a você um excelente fim de semana, proteção, né, prudência se for dirigir, a gente traz ainda imagens ao vivo ali da Avenida dos Africanos e apesar do acidente registrado na noite de ontem, trânsito segue normal, segue tranquilo por lá. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até segunda, se Deus quiser. Tchau, gente!